Retomamos a sessão depois de um breve intervalo. Vamos retomar no número 122 da pauta, 122. Cuja recorrente é MB Indústria Cirúrgica Limitada, e o relator é o Dr. Salvador, por favor. Olha, os processos 122 já estão todos lá na pasta, vai até o 128 e são todos iguais, tá? Então nós vamos já julgar 122 a 128. Isso, inclusive o procedimento de fiscalização decorre de um PERDCOMP, né? Foi instaurado um procedimento de fiscalização e eles são alvo de um único procedimento de fiscalização e um único despacho decisório, né? Para todos. Só que eles estão separados em processos autônomos. Ótimo. Então vocês podem abrir qualquer um, mas o Marcelo abre o 122, tá? Peraí, gente. E o final 69. O primeiro. Bom, vamos lá, gente. Isso aqui é o seguinte, vocês estão me escutando bem? Tá tudo certo? Sim. Tá. Na verdade, isso aqui é uma declaração de compensação de créditos básicos de IPI que foram acumulados no final do trimestre calendário, e ele faz a solicitação, ele faz a declaração de compensação, pedido de ressarcimento com compensação, com débitos de PIS e de COFINS, às vezes é só COFINS, enfim, varia, tá? Cada PERDCOMP tem um. Mas todos eles decorrem de excesso de crédito básico de IPI no final do trimestre calendário. Durante o procedimento de fiscalização, a unidade de origem ela intimou o contribuinte a apresentar documentos, apresentar contabilidade, apresentar o livro de apuração de IPI, enfim. Em resposta à fiscalização, está aqui no item 3 e 4, está vendo do meu relatório? Está na página 2 logo. Então, em resposta, a interessada informou que não tinha livro de apuração, ela não fazia livro de apuração, mas ela trouxe alguns documentos do Cefaz, de Pernambuco, e trouxe algumas notas fiscais, de alguns períodos. Especificamente para esse PERDCOMP que estamos analisando aqui, não tem nenhum documento para este PERDCOMP, tá? Mas assim, são poucas as notas fiscais que foram juntadas, são poucos os documentos que foram trazidos, e não tem livro de apuração. Então, com isso, a fiscalização não homologou a compensação, não reconheceu os créditos acumulados, e aqui foi uma questão de, também, né, o mais foi fundamental para essa decisão, foi a falta de escrituração dos créditos e débitos básicos do IPI no livro de apuração. O que a fiscalização falou? Olha, para você, os créditos básicos de IPI são deduzidos dos débitos de IPI mensalmente. O crédito ele se acumula, se ele se acumular no mês, ele pode ser utilizado no mês seguinte, e se acumular no trimestre, você pode levar isso para um pedido de ressarcimento e declaração de compensação. Então, esse livro de apuração serve para você como um controle, e serve também para nós, fisco, como um controle dos créditos, porque você só pode usar isso em decomp se for um excesso no trimestre calendário, e os documentos que você me trouxe não servem para mostrar. A DRJ, ela manteve o despacho decisório, né? Trouxe aqui uma série de argumentos em relação ao livro de apuração. O que eu coloco aqui no meu voto, eu posso passar para o voto? Podemos passar? Alguma dúvida? Por favor. Eu faço aqui uma breve explicação do porquê que a legislação, inclusive o Código Tributário Nacional, a lei do IPI 4.502, a lei 9.779 também, artigo 11, e a instrução normativa, que na época dos fatos era a IN 460 de 2004, elas tratam essa questão da necessidade do livro de apuração. É que o livro de apuração seria uma prova por excelência, assim, a prova mais de fácil demonstração daquela escrituração dos créditos e débitos mensalmente apurados e acumulados no final do trimestre para poder ser utilizado numa compensação no PERDCOMP. Tanto a DRJ quanto o despacho decisório, eu não sei se vocês concordam com isso ou não, mas tanto a DRJ quanto o despacho decisório disseram que o único documento hábil seria o livro de apuração. Eu discordo.
Nem mesmo, acho que se fosse só o livro de apuração, ainda assim poderia ser cabível a fiscalização exigir notas fiscais para confrontar, para ver se está certo, livros contábeis, enfim. O livro de apuração seria uma prova boa, mas não a única. Então, o que eu coloquei aqui, folhas... Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Está na página 9. Então, assim, ó, a recorrente não escriturou seus créditos e débitos no livro de apuração, incorrendo numa falta de cumprimento de obrigação acessória. O livro, ressalte-se, seria uma prova por excelência desses créditos, a qual, quase existente, tornaria mais fácil a verificação e sua legitimidade. No entanto, em que pese a força desta prova, a recorrente poderia provar a liquidez, certeza e legitimidade de seus créditos por outros meios de prova, com a apresentação de sua escrita contábil, outros documentos fiscais, notas fiscais, e podia até reconstruir o livro de apuração em sede de manifestação de conformidade. Não trouxe nenhum documento. Ele, no procedimento de fiscalização, lá na origem, ele juntou por amostragem algumas coisas que não servem para mostrar, não tem nenhuma conciliação, não tem nenhum demonstrativo de como ele chegou naqueles créditos, né, como que ele apurou. Se ele não tem livro de apuração, como que ele chegou naquele crédito? Não tem nenhum demonstrativo, não há nada. Até eu coloquei aqui, né, não sei se estou sendo muito duro ou não, mas eu coloquei aqui, ó, no final. Não basta argumentar em sua defesa o princípio da verdade material como um coringa argumentativo, porque ele queria que o fisco procedesse à fiscalização e o fisco refizesse a escrita dele. E não basta jogar também aqueles documentos aleatórios, não conciliados, sem nenhuma conexão entre eles, e nem mesmo um demonstrativo de apuração, e querer que o fisco providencie, então, uma diligência para fins de apuração desse crédito. Então, a meu ver, mesmo com a ausência de livro de apuração, ele poderia trazer outros elementos de prova para provar esse crédito excedente dele, não trouxe, e então não vejo como aqui dar provimento ao recurso, porque eu entendo que não há prova da liquidez do crédito pleiteado. Então, concluo que eu conheço do recurso voluntário, mas nego o provimento. Muito obrigada, doutor Salvador. Alguma observação? Podemos passar a votação? Doutor Ari, por favor. Muito bom voto, Salvador. Eu acompanho. Obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho o relator. Doutor... Salvador já foi. Doutor Marcos Roberto? Eu acompanho o relator. Obrigada. Doutora Semira Miss? Acompanho. Doutor Breno? Muito explicativo, presidente, eu acompanho também. Obrigada, eu também acompanho. Então, a decisão é por unanimidade de votos, negar provimento. São iguais, tá? Do 120, qual que é? 122 até o 128. E são essa decisão é para os itens 122 a 128. Agora aqui eu creio que o próximo é 154, do Marcelo. Podemos ir lá, Marcelo? Está na pasta? Posso começar, presidente? Então, nós vamos passar para o item 154, cuja recorrente é Chicago Pneumatic Brasil Limitada. Por favor, doutor Marcelo. Pois não. É um processo de CPMF. O contribuinte, ele impetrou mandado de segurança e as instituições financeiras foram cientificadas que não deveriam fazer a retenção da CPMF no período de 4 de outubro de 2000 até novembro de 2001. E esse mandado de segurança ele vigorou até 19 de novembro de 2001, quando ele perdeu a eficácia dele, em função de uma decisão desfavorável, ele perdeu a eficácia, e nos 30 dias subsequentes a essa perda da eficácia, o contribuinte
recolheu a CPMF, porém, somente o valor original. Tá certo? E ingressou com impetrou um segundo mandado de segurança para não recolher juros e multas sobre essa CPMF. Na ação original, como todo mundo sabe, quando ele questionou a constitucionalidade da CPMF, ele perdeu, e no mandado de segurança sobre juros e multa, ele obteve uma decisão favorável em primeira instância para a exclusão da multa de mora, obteve a liminar, só que essa decisão não foi confirmada em segunda instância, foi reformada, inclusive ele perdeu, foi reformada, isto é, os juros continuavam mantidos e a multa retornou, e aí ele interpôs um recurso que não foi admitido, um recurso extraordinário que não foi admitido, e aí ele agravou, e esse agravo ainda não havia, ele agravou da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, esse agravo ainda não havia sido julgado até eu concluir esse voto. Tá? Então, a discussão aqui ficou basicamente sobre os juros e a multa, porque o que aconteceu? A fiscalização, muitos anos depois, inclusive eu acho que depois da sentença no primeiro mandado de segurança ter sido transitado em julgado desfavoravelmente ao contribuinte, ela lavrou o auto de infração para cobrar diferenças, porque a legislação da CPMF, né, ela é uma legislação específica. Então, no caso da CPMF, né, quando há a perda da eficácia do mandado de segurança e a sentença transita em julgado de forma desfavorável, a CPMF é devida com juros e multa, ainda que você recolha nos 30 dias subsequentes. Isso é um assunto que a gente já discutiu aqui no CARF. E o que aconteceu? O contribuinte não discute o montante de principal, tá certo? Ele discute o seguinte: ele fez o recolhimento só do principal e a fiscalização o que fez? A fiscalização refez todas as prestações de CPMF com juros e multa e imputou os valores de principal que ele recolheu a esse débito com juros e multa. E aí não foi suficiente para pagar, naturalmente. Aí a diferença, a fiscalização lançou com multa de ofício e juros. Tá certo? Bom, e aí ele... Bom, presidente, esse é mais ou menos o relatório. Daqui para frente aí eu já entraria no meu voto, se a senhora permitir. Podemos passar para o Por favor, o primeiro questionamento é em relação à ilegitimidade passiva. Isso é um assunto que aqui na turma a gente já discutiu bastante, tem voto da doutora Semiramis, tem voto do doutor Ari, né? E ele questiona, ele disse que a CPMF não deveria ter sido cobrado dele, já tem voto até da Câmara Superior aqui dizendo que se a CPMF não é retida e recolhida pelas instituições financeiras, a interpretação do artigo 5º da Lei 9.311 é de que a fiscalização pode cobrar diretamente do contribuinte. Então, eu nego provimento a essa preliminar de ilegitimidade passiva. Tá? O segundo aspecto é com relação à imputação dos valores pagos aos débitos levantados pela Receita Federal. E aí ele tem dois questionamentos. O primeiro é esse aqui que vem comigo aqui Aqui eu estou sem a numeração da página. Primeiro, nesse título, imputação de valores pagos a débitos cujo direito de lançar já havia decaído. O que aconteceu? Quando a fiscalização lavrou o auto de infração, uma parte da CPMF, se ela tivesse que ter sido lançada, já teria decaído. Inclusive, a DRJ, não houve interposição de recurso de ofício por causa do valor, a DRJ, ela cancelou uma parte desse auto de infração por decadência. Tá? E aí, o que aconteceu? Na imputação dos valores pagos aos devidos,
a DRJ cancelou, de fato, cancelou uma parte da autuação, mas ela não fez o que o contribuinte queria que tivesse sido feito. Foi de outubro de 2000, tá, até novembro de 2001. Aí o contribuinte ele queria o seguinte, ele queria que o que ele pagou fosse apropriado somente às parcelas que não haviam caducado, cujo direito de lançar não tinha decaído. Isso não é o correto. O fato do tributo de ter decaído o direito de lançar não significa dizer que um dia não tenha sido devido. Então, a fiscalização, a DRJ manteve. E eu aqui transcrevi os argumentos da DRJ. Ele diz, olha, tudo bem, eu não posso lançar, mas você um dia pagou. Você pagou referente àqueles períodos. Então, eu não posso dizer que aquela CPMF não era devida e o que você recolheu é um crédito para você. Tá? Então, eu nego provimento a esse segundo argumento. Tá? O terceiro, que é o cômputo dos juros e da multa, tá? Eu deixo de conhecer, tá? Nesse caso aqui, ele, na verdade, ele questiona o seguinte, quais são os argumentos dele? Ele diz que o auto de infração não poderia ter incluído juros e multa, porque ele estava discutindo isso em juízo. Em agosto de 2007, ele teve uma sentença de primeiro grau que seria auto-executável. Em terceiro, né, se o contribuinte está discutindo em juízo, né, determinada questão, a fiscalização não poderia fazer o lançamento, ela teria que esperar, né, porque ele aqui se refere a uma possibilidade de sobrestamento. E o quarto questionamento dele é que a DRJ não teria apreciado o pedido de exclusão da multa de mora, em razão de denúncia espontânea. Bom, eu até aqui vou ler um pouco, porque são muitos itens, eu não quero pular nenhum. Eu começo pela letra D, e eu digo o seguinte, eu acho que a DRJ não foi omissa, a DRJ ela deixou de conhecer os argumentos por concomitância. Então, para mim, ela deixou de apreciar essas incidências porque elas já estavam entregues ao judiciário. Então, não é que a DRJ tenha deixado de apreciar a questão da denúncia espontânea. Ela diz o seguinte, a incidência de multa e juros, na leitura dela, a incidência de multa e juros estava sendo discutida no judiciário, então ela não apreciou. Ponto. Então, eu acho que não houve omissão. Tá? Com relação ao sobrestamento, isso é uma opinião que eu já manifestei, eu acho que o processo administrativo, de acordo com o 70235, ele se dá de acordo com as nossas normas regimentais e a gente não tem previsão para sobrestamento. Então, eu afasto esse argumento. Com relação à questão da decisão judicial, quer dizer, quando o auto de infração quando o auto de infração foi lavrado, a decisão de primeiro grau favorável ainda não tinha sido prolatada. Além disso, tá, isso foi um comentário que eu fiz, só que aqui eu deixo de conhecer, né, os argumentos que tentam combater os juros e a multa de mora daquele período, tá, porque são dois assuntos que foram entregues ao judiciário. Então, eu acho que há concomitância e acho que a gente deve deixar de conhecer esse tema. Depois vem a questão da multa de ofício. Tá? Ele diz que a multa de ofício não deveria ter sido cobrada porque as instituições financeiras informaram a Receita Federal quanto elas haviam deixado de reter e que isso equivaleria a um lançamento, que seria desnecessário, né, a lavratura de uma auto-infração e se fazer um lançamento de ofício de multa. Isso, na minha opinião, é absolutamente descabido, né? A CPMF ela não foi lançada, e se ela não foi lançada, essas diferenças, se não foram lançadas, elas têm que ser lançadas de ofício com multa. É uma previsão legal expressa. E o Júlio Selic, ele também questionou, e disse que não tinha previsão legal para incidência, e a gente tem aqui uma súmula CARF que diz que os juros incidem. Enfim,
A minha decisão, presidente, é por conhecer parcialmente do recurso voluntário e a parte conhecida negar provimento. Muito obrigada, doutor Marcelo. Algum questionamento? Não? Podemos ir para a votação? Doutor Ari, por favor. Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Acompanho o relator. Doutora Semira Miss? Acompanho o relator. Obrigada. Doutor Breno? Eu acompanho, presidente. Eu acompanho também o relator. Então, esse é o item 154 e a decisão é por negar provimento, unanimidade de votos. Negar provimento é recurso voluntário. Não, é conhecer parcialmente e a parte conhecida negar provimento. Conhecer parcialmente, exatamente. Conhecer parcialmente o recurso voluntário e a parte conhecida negar provimento. Isso. Marcelo, obrigada. Seguindo a nossa ordem, o próximo seria o 155. Salvador. Sou eu de novo. Já estão lá na pasta também. Vamos lá. De novo, esses processos são todos iguais, tá? O 2001-01, 2002-14 e o 2002-31, que é do 155 ao 157. Qual que É para abrir qual? Qualquer um. E o Marcelo? O Marcelo abre o 2002-14. Ai, ai. Então, só informando, nós vamos passar para os itens 155 a 157. Travou aqui, 157, da recorrente Super Holding Jimenez Limitada, cujo relator é o Dr. Salvador. Por favor, Dr. Salvador. É o seguinte, esse aqui, eu não sei se o Breno já chegou a ver isso aqui. O que acontece? O contribuinte ele entra com uma ação judicial e deposita em juízo para suspender o crédito tributário. E aí ele vai na DCTF, informa o débito, informa o quanto ele deve, e informa que não vai pagar porque está suspenso por uma ação judicial com depósito em juízo. Aí, qual que é o caso aqui nos três processos? É um auto de infração eletrônico decorrente de uma auditoria interna de DCTF, porque nessa auditoria interna, o fisco não encontra o processo judicial. Ou ele não encontra o processo judicial, ou ele entende que o processo judicial está envolvido ou vinculado a outro CNPJ, e não o do contribuinte que está informando. Tudo bem? A gente já viu vários desses aqui na causa, na turma. Bom, acontece o seguinte, ainda antes da decisão da DRJ, tem aqui um outro nome bonito também aqui de setor da Receita Federal, GAJUD, que é um grupo de ações judiciais. GAJUD, nesse processo aqui, em todos eles, né, nos três processos, ele faz um ofício, emite um ofício dizendo que ele encontrou o processo judicial, ele conferiu todos os depósitos estão ok, e o débito tributário, então, ele está suspenso, né, o crédito tributário está suspenso. Mesmo assim, foi proferido o acórdão e na DRJ não foi cancelado a auto de infração, ou não foi feito esse cruzamento da ação judicial como da própria recorrente, da própria impugnante. Ela manteve o auto de infração porque ela entendeu que esse lançamento ele teve como função prevenir os efeitos da decadência. Foi esse o motivo da DRJ. Ela mudou um pouco o fundamento, tá? Então, eu posso passar para o voto? Alguém tem algum questionamento? Pode passar, por favor. Posso? Então, tá. Então, o caso aqui é de auditoria interna do CTF, com o processo judicial, esse aqui, 92.030.5347, e a Receita Federal entendeu que o CNPJ era diverso, tá? Eu conferi a ação judicial, conferi a petição inicial, conferi todas as peças que estão juntadas nos autos, que foi juntada pela HJUD, conferi todas as guias de depósito, coloquei aqui as páginas, tá vendo?
na folha 3 e 4, coloquei tudo, e o CNPJ bate, os valores batem, está tudo certo. Então, por conta disso, o auto de infração eletrônico não subsiste, eu votaria por cancelar o auto de infração, já que a ação judicial, ela existe e é deste contribuinte. E também comento aqui a decisão da DRJ, que a DRJ disse que o auto de infração ele permanece porque ele foi lavrado para prevenir a decadência. Está aqui nos últimos parágrafos. Eu entendo que esse fundamento não merece guarida, não tem o menor sentido, porque quando o contribuinte ele declara o débito na DCTF, ele já constitui o crédito tributário, já está constituído, e lançamento para prevenir a decadência seria para lançar e constituir um crédito que já não está constituído, né? Então não haveria sentido fazer um lançamento para constituir algo que já está constituído para evitar efeitos da decadência, porque nem se fala mais de decadência. Tem até a súmula 436 da STJ, que não há necessidade de fazer nenhum lançamento pela autoridade administrativa, quando já tem o débito confessado e constituído pelo contribuinte em DCTF. Então, eu voto por conhecer do recurso voluntário e nego o provimento. Muito obrigada. Os três são iguais, a mesma coisa. Certo. Alguma observação? Podemos passar para a votação? Só achei estranho, né? A gente julga muito aqui para cancelar a multa de ofício, né? É estranho a unidade lavrar um auto desse, né, Aurea? Você não acha? Foi falha mesmo, né? Foi automático, né? É negar provimento, então? Negar provimento. O Salvador aqui no voto está dar provimento. Estou dando provimento. Desculpe, é dar provimento. É para dar provimento ao recurso voluntário. Então, retomando, o voto do relator é por dar provimento ao recurso voluntário. Podemos começar a votação? Doutor Ari, por favor. Acompanho o relator. Só um detalhe, doutora Elisete, presidente, só um segundinho, que o doutor Salvador, como falou em confissão de dívida realizada em declarações como DCTF, constitui crédito tributário conforme, inclusive, súmula 436 da STJ. Uhum. Isso até está correto, não questiono isso, mas teve um período em que os lançamentos, em que os valores que constituem DCTF do passado ainda não eram confissões de dívida. Agora eu fugi um pouquinho a memória, mas eu acho que tem um período, sim. Não, mas o motivo, mas mesmo assim, né? Eu estou falando em termos até do que você colocou da súmula. Uhum. Porque nesse caso aí, antigamente, se fazia sim o lançamento. Não estou dizendo que é para dar provimento. Sim, não é o caso. Não, eu sei, eu entendo o seu argumento, mas isso aí foi trazido pela DRJ, né? O lançamento não foi feito para isso, né? O lançamento foi feito tudo bem. A ação judicial não foi encontrada. Não, e depois a própria Gajude encontrou, concordo com você. Eu não estou questionando a sua conclusão. É só nesse item que existe de fato casos em que há o lançamento. Tá? É só nesse sentido, tá? É verdade, você tem razão. Okay. Obrigada, Marcos Roberto. Podemos retomar? Então, o doutor Ari acompanhou por dar provimento. Acompanho o relator, sim. Obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Com o relator. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Acompanho o relator. Doutora Semira Miss? Acompanho. Doutor Breno? Acompanho, presidente. Muito obrigada. Eu também acompanho. Então, a decisão é por unanimidade de votos para dar provimento ao recurso voluntário. E vale para os itens 155, 156 e 157. O último do dia agora. O último do dia com o doutor Breno, 158. Está na pasta? Está na pasta, presidente. Esse caso são 6 casos dessa mesma contribuinte, e só que alguns são parecidos, outros têm algumas diferenças, tá? Mas a essência da infração ela é a mesma, tá? Que é um auto de infração lavrado para a exigência de multas, referente àquelas
infrações decorrentes de agente de carga que deixam de prestar informações sobre as operações que executou, né, no prazo designado pela Receita. Neste caso em específico, tá, ele tem que rever aqui, porque... Só um instante, presidente. Ele, nesse caso específico, ele tenta rechaçar, ele rechaça a multa, né? Ele aborda os mesmos argumentos, de certa forma, elencados na sua exordial. Preliminarmente, ele diz ocorrer denúncia espontânea, e no mérito, ele alega ocorrer cerceamento de direito de defesa e reclama pela faculdade de apresentar documentos suplementares em etapa vindoura, né? Vejam que eu fiquei até relutante de conhecer parte deste recurso, porque este tema da denúncia espontânea, ele não foi atacado, não foi vinculado na manifestação, na impugnação, tá? Então, de certa forma, haveria essa inovação trazida em sede recursal. Por outro lado, como se trata de um tema já bem pacificado aqui nesse tribunal, enfim, e também como ele trouxe em sede preliminar, eu resolvi, presidente, já partir para avaliação dessa questão meritória, por instrumentalidade, e já apreciar a questão da denúncia espontânea, negando-lhe, né, provimento nesse aspecto, por conta dos ditames já estabelecidos na súmula CARF 126, fazendo também a comparação com a súmula CARF no número 49. Né? Então, note-se que esse tipo de infração decorre de um dever instrumental, de responsabilidade objetiva, então não há que se falar em qualquer tipo de denúncia espontânea. Então, eu rejeito esse argumento preliminar. No mérito, em que ele aborda cerceamento de defesa e apresentação de documentos complementares, nenhum dos dois pontos também vejo como encampar essa vertente do contribuinte, porque ele teve todas as oportunidades de oferecer suas vertentes defensivas, e o PAF transcorreu com absoluta rigidez, e o deslinde não teve nenhum tipo de malferimento ao artigo 59 do 70235. E apresentação de documentos complementares, como eu bem decidi também no caso anterior, não vejo como possível, porque se o contribuinte não o fez durante todo o PAF, com aqueles documentos que entendeu por necessário, não cabe agora pleitear esta apresentação tardia, vindoura, porque se ele entendesse que fosse algo relevante que viesse acrescentar a respeito do seu caso, ele já teria feito, inclusive, em sede de recurso voluntário. Então, meu voto é por rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso. Eu só fiquei com uma dúvida, Breno. Essa classificação em mérito e preliminar foi o contribuinte que fez? Porque foi, presidente. A espontânea seria mérito, né? E a preliminar, essencialmente, era defesa. Mas ele inverte, enfim, até quando amanhã a gente vai ver nos outros votos, ele faz essa inversão, entendeu? Ele coloca cerceamento de direito de defesa no mérito, joga preliminar de denúncia espontânea como preliminar. Eu acho, particularmente, que ele fez isso porque ele tentou justamente para evitar essa questão da inovação, né? Fala assim, mas eu aluguei em preliminar e você não avaliou, enfim, aí até mesmo para evitar qualquer tipo de embargo subsequente, eu já opinei por encerrar tudo logo. Mas parece a pena mencionar que, né, conceitualmente, aí tem uma... Tá. Ele trouxe esses documentos depois do recurso voluntário? Não, ele não trouxe nada. Ele está pleiteando trazer. Cadê? Ele está pleiteando trazer. Ele pede, mas ele não traz, entendeu? Aquele pedido geral, né? Postou pela apresentação, oportuna, de mais documentos, aquele negócio lá. Sim. Mais alguma observação? Podemos votar?
Então, só para eu me organizar aqui, nós estamos, abre a ata de novo, no último item de hoje, cujo recorrente é FIGVAL, Transportes Internacionais, número 158, do doutor Breno. E a proposta é rejeitar preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Doutora Ari? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Com o relator. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor Marcos Roberto? Acompanho. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Eu também acompanho, então é por unanimidade de votos, rejeitar preliminar e negar provimento no mérito ao recurso voluntário. E com isso, vencemos a nossa tarefa de hoje. Vocês querem... Não, apesar que não dá para adiantar o dia, né? Estava pensando à tarde. Então, por hoje nós encerramos. Eu peço para a Janaíne